Hoje venho falar-vos do livro O Despertar da Magia, de George R. R. Martin. Olá pessoal, então, hoje venho falar-vos do quarto livro da saga As Crónicas de Gelo e Fogo. Eu estava agora a pensar no nome em inglês. Do George R. R. Martin. Para quem não sabe, eu ando a fazer este projeto de ler cada livro e trazer um vídeo com spoilers. Atenção que estes vídeos têm spoilers, porque eu falo sobre os livros na sua íntegra e, portanto, se vocês ainda não leram, não vejam este vídeo, venham cá ver este vídeo depois de lerem então o livro, e por isso hoje eu vou falar com spoilers e vou comentar este livro aqui com vocês. Eu estou muito atrasada com estes vídeos e com as leituras destes livros, porque eu confesso que quando peguei neste livro eu demorei horrores a acabar este livro. Não sei porquê, eu acho que eu é que estava com uma ressaca literária, não foi o problema, o livro não foi o problema. Eu é que estava com uma ressaca literária dos horrores e demorei imenso tempo a terminar este livro. É terrível. O George R. R. Martin continua a escrever maravilhosamente bem, eu gosto imenso do estilo de escrita dele, só que eu é que não sei, não. Eu já tinha pegado este livro no início do ano, mesmo início do ano, entretanto parei. Depois peguei logo em maio, exatamente, logo no início de maio, e depois decidi pegar em junho e disse não, eu vou ter que terminar este livro à força, e terminei com certeza, porque é realmente um livro fantástico, apesar de não ser o meu favorito até agora. Algumas considerações que eu tenho sobre este livro. Neste livro nós temos então o culminar de uma guerra que vem sendo a ser preparada desde o último livro, mais ou menos, e muito início deste, mais para o final do livro é que acontece então uma guerra. E portanto o início deste livro ainda tem bastante intriga política e algum clima de tensão entre as várias personagens que estão então a preparar esta guerra. Mas depois a segunda metade do livro é essencialmente então essa guerra. E eu confesso que não sou a melhor pessoa para ler partes de guerra mesmo, de luta, de aquele vai para ali, aquele vai para lá, e portanto o livro acabou por se arrastar um bocadinho mais para mim por causa disso, porque eu não sou efetivamente pessoa de ler livros de guerra. No entanto, este livro aqui também tem alguns pontos que eu acho que são importantes e que fizeram com que este livro também fosse muito peculiar e muito importante também. Tirando a parte da guerra, que eu não adorei assim tanto, o livro tem outros pontos muito interessantes. E eu vou aqui apontando no meu telemóvel algumas coisas que depois eu quero falar. Falando então de alguns personagens em específico, a maioria deles continua basicamente no mesmo sítio onde estavam no livro passado. A Sansa continua então com o Joffrey, continua ao pé de Cersei, continua lá perdida, apesar de que no final do livro teve uma pequena reviravolta, que eu já vou falar sobre ela, mas a Sansa continua lá presa, vamos dizer assim, sem conseguir saber nada da sua família e sem conseguir sair. Apesar de que ela encontrou um aliado, que eu para nomes sou péssima, e se eu não apontar, ela encontrou um aliado que está a tentar ajudá-la a sair de lá e, portanto, vamos ver no que é que isso dá, porque até agora isso não deu em nada ainda. A Arya continua então perdida lá pelo mundo dela, continua a trabalhar, continua a esconder a sua identidade e, portanto, ela ainda não tem grandes desenvolvimentos da sua personagem em termos de evolução de história. O Robb continua em guerra, portanto, ele continua na sua guerra e a guerra vai começar a dar frutos aqui neste livro. E o Anão, que é a minha personagem favorita, continua então aliada à Cersei neste livro e vai então também guerrear pela sua família, vamos dizer assim, porque ele para mim é uma personagem muito boa e que continua então a ser o politicamente mais engenhoso, e eu espero que a personagem dele ainda nos venha a dar muitas surpresas. A Daenerys, que ainda continua também aqui neste livro, continua então em Carte, com Charos Show qualquer coisa, aquele nome muito grande, e é realmente uma personagem que ainda está um pouco sem saber muito bem o que é que há de fazer na sua vida com os seus dragõezinhos, e toda a gente quer os dragões, e ninguém acreditava que ainda existissem dragões, e portanto toda a gente agora quer os dragões, e ela vê-se um bocadinho no ímpeto de não sabe o que é que há de fazer, não tem para onde ir, e toda a gente quer se aliar a ela para ter os dragões, portanto é realmente uma personagem que está ali um bocadinho ainda perdida. Um dos grandes acontecimentos deste livro foi, sem sombra de dúvidas, a invasão de Winterfell pelo Greyjoy, pelo Theon Greyjoy. O Theon Greyjoy, para quem não se lembra, ele é o protegido do Ned Stark, ele viveu com ele, protegido, aquilo houve uma história qualquer com o pai, e ele depois trouxe a criança para ser cuidada, para ser tratada e
para ser criada em Winterfell. E ele foi criado então com os filhos do Ned e, no entanto, ele volta a casa e para provar ao pai que ainda merece o seu reino, ele acaba por invadir o Winterfell e por supostamente matar o Bran e o Rickon, que são os filhos mais novos então do Ned. Eu quando esta coisa aconteceu no livro eu fiquei tipo, não, isto não está a acontecer, isto não está mesmo a acontecer. E ao mesmo tempo que eu pensava, isto não está a acontecer, a história continuava e dizia, eles têm as cabeças ali postas e toda a gente dizia que eram eles, e eu ficava tipo, isto não está a acontecer mesmo, e realmente não aconteceu. Foi realmente uma boa estratégia do George R. R. Martin nos manter naquele limbo de não saber o que é que se estava a passar e tudo parecia que estava a se desmoronar e, no entanto, não estava, porque eles conseguiram escapar e ele matou pessoas que não sabia que eram eles. Passa a saber a inteligência que ele tem. Neste livro, a Daenerys tem então um dos momentos que eu mais gostei deste livro, foi sem sombra de dúvidas a visita ao Palácio da Poeira, que ela sabe da existência deste palácio e da existência deste sítio onde ela pode ir buscar algumas respostas, supostamente, através então do Char-Oshon, pronto, esse senhor. E ela vai ter que entrar neste palácio, vai ter que passar alguns pisos e por algumas coisas, e é neste palácio então que ela vai encontrar, vejam aqui a descrição que eu pus, Morredouros, que é o nome que eles têm aqui, que são criaturas meias brancas azuladas que lhe vão mostrar algumas visões. Por aquilo que eu li aqui neste livro, esta cena, e eu não sei como é que eles recriaram esta cena em série, mas eu acho que, pelo menos na minha imaginação, dará uma cena fantástica, e eu gostei imenso desta cena aqui no livro. Acho que é uma das cenas, para mim, uma das melhores cenas, é talvez aquelas cenas assim mais místicas, eu gosto que este livro tem sempre um lado mais místico e mais fantástico, que não é só a parte mais medieval e que na altura também era muito recorrente neste tipo de histórias, porque realmente o místico estava muito presente e eu gostei imenso desta parte, desta cena, e vai com certeza mudar o rumo da história da Daenerys, com certeza. Outra coisa que eu gostei bastante neste livro foi, sem sombra de dúvidas, a alusão às canções. Eu já sabia que antigamente, nas alturas dos reis e assim, havia sempre aquela pessoa que cantava os acontecimentos, e para quem viu The Witcher, sabe que há lá um personagem que anda sempre atrás dele e que canta os acontecimentos. Portanto, antigamente seria muito recorrente existir esse tipo de pessoas que cantavam os acontecimentos, e era através desses cantores que as pessoas iam sabendo o que é que acontecia. Claro que nem sempre isso era o mais fiável, não é? Nem sempre aquilo que eles cantavam era efetivamente aquilo que tinha acontecido, mas é engraçado de perceber que o George R. R. Martin também inclui nos livros esse personagem que também canta os acontecimentos e que vai narrando os vários acontecimentos em determinados pontos da história. Eu confesso que não apontei aqui nos meus apontamentos, mas eu acho que foi neste livro que nós ficámos a saber um bocadinho mais da história do anão e do seu passado, principalmente quando o pai o obrigou a casar, para ele perder então a virgindade, eu acho, já não me lembro aqui muito bem, e teve então uns acontecimentos para mim mais, eu já não me lembro se foi neste livro, mas eu tenho ideia que foi neste livro que isso aconteceu. É assim dos momentos mais dolorosos de ouvir, porque o anão para mim é a minha personagem favorita, e perceber que tudo aquilo que ele passou e aquilo que ele guarda de mágoa dentro dele é realmente para mim muito impactante, tudo aquilo que ele nos vai contando, e para já ele continua a ser uma das minhas personagens favoritas e que eu torço para que ele tenha um final mais feliz, ou para consiga alcançar alguns dos seus objetivos, como será então provavelmente aniquilar a sua irmã, a Cersei, e entre outras pessoas. Mais alguns pequenos acontecimentos que aconteceram neste livro, porque este livro, na sua maioria, vai ser então o culminar da batalha. Nós temos aqui alguns acontecimentos no fim. A Daenerys acaba então por sair de Catar, a terra onde ela estava, e não sabe muito bem ainda para onde é que vai. Pelo menos neste livro ela só apanha um navio, consegue arranjar um navio para as pessoas com quem ela anda, portanto conseguiu arranjar o navio. Conseguimos perceber que a batalha termina, portanto a batalha com que este livro culmina termina, e as tropas da Daenerys saem então vencedoras, as tropas de Joffrey, neste caso. Joffrey vai então à guerra e acaba então por ser salvo no último minuto para que ninguém o mate, mas o Tyrion acaba então por ser ferido, e ele acaba por perceber que foi ferido amando provavelmente da irmã. Portanto, estou muito curiosa para saber como é que isso vai resolver, porque ele não volta ao castelo.
Quem volta ao castelo é sim Joffrey, que acaba então por libertar a Sansa do casamento e ela fica livre de se casar com ela, porque entretanto ele acaba por querer casar com outra rapariga e a liberta a Sansa. Ela fica liberta do casamento, mas não fica liberta de estar no castelo, portanto ela continua sob as ordens da Cersei. Portanto, estou muito curiosa para ver o que é que isso vai dar, tanto ela quanto o Tyrion. Estou muito curiosa no próximo livro para saber o que é que eles vão fazer a seguir. E outras personagens que apareceram aqui no final deste livrinho foram as Irmãs Silenciosas. Eu confesso que já não lembro muito bem em que contexto é que elas aparecem, mas elas aparecem e são-nos descritas como tendo pele lisa em vez de boca. Portanto, estou muito curiosa para ver o que é que estas personagens também vão aqui acrescentar ao jogo. Uma das personagens que eu não falei aqui foi o Jon Snow. O Jon Snow continua então na sua caminhada com os Irmãos de Negro, com a Patrulha da Noite, mas o Jon continua então em peregrinação à procura do seu tio e ele cada vez mais está a ter um papel um pouco mais importante então na Patrulha da Noite. E eu estou a gostar bastante da personagem dele também, apesar de que a personagem dele neste momento, para mim, está um pouco mais parada e não tem assim tanto desenvolvimento. E portanto estou curiosa para ver se no próximo livro ele vai ter um bocadinho mais de destaque. Foram poucos os capítulos que existiram do Jon neste livro, tal como a mãe deles, a Catelyn, também não teve grandes desenvolvimentos neste livro, a não ser a morte do pai dela, e portanto ela não teve grandes desenvolvimentos neste livro e estou curiosa para ver também o que é que lhe vai acontecer e quando é que provavelmente todos se irão voltar a reunir como família ou se isso alguma vez vai voltar a acontecer. Portanto, estou muito curiosa para ver o desenvolvimento destas personagens. E é isso, este foi então toda a minha opinião sobre este livro. Este vídeo está em spoilers, mas eu peço-vos que não me deem spoilers a mim sobre os próximos acontecimentos, porque eu ainda estou a ler o livro, ainda estou a ler os livros. Portanto, estou muito curiosa para ver os próximos acontecimentos e, apesar deste vídeo para mim não ter tido assim grande sentido, provavelmente, em termos de história, porque eu já li este livro e este livro, não sei, como eu li durante tanto tempo, ele acabou por me cansar e eu acabei por me esquecer também de algumas partes. A ver se os próximos vídeos eu faço com leituras muito mais rápidas, para também os acontecimentos estarem muito mais frescos na minha cabeça. E é isso, digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e se vocês gostam deste livro. Um grande beijinho e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau!